Está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O trabalho do CRARJ na área jurídica, o ensino dos jovens e a administração do Museu Imperial são os assuntos que você verá no programa de hoje. Representar bem o CRARJ, os profissionais e estudantes de administração perante a sociedade, é a meta principal do setor jurídico do Conselho. Administrar um dos mais importantes museus da história brasileira é uma tarefa difícil e muito prazerosa, como conta o administrador Sérgio Abraão. Já o administrador Roberto Boclin, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e consultor do IBAM, fala sobre a importância do projeto de lei que visa mudar o ensino médio municipal. Confira. A área jurídica do CRARJ visa atender às demandas do público interno e externo do Conselho. Para isso, precisa sempre estar preparada para receber denúncias, pedidos de aconselhamento e buscar o reconhecimento da administração em todas as esferas. É o que nos explica o advogado Marcelo Almeida, chefe do setor. A assessoria jurídica do CRA, ela, como em todos os órgãos, ela permeia toda a instituição. Ela tem como principal objetivo analisar todos os atos praticados, orientar e tentar sempre manter a validade jurídica dos atos praticados. A gente assessora desde o plenário do Conselho Regional de Administração, a presidência, a vice-presidência, a diretoria, aos diversos setores, passando pela fiscalização, registro, setor de licitações, setores administrativos, sempre proferindo os pareceres e orientando. Além do nosso público interno, que foram esses que eu citei, nós também temos o nosso público externo, que são os profissionais registrados que buscam orientações não só com relação à profissão, mas também com relação a atividades profissionais, atividades pessoais, por meio de um serviço de orientação sócio-jurídica, que é prestado a todos os profissionais registrados que estão adimplentes com as suas obrigações. Eles têm o direito de manejar consultas ao nosso departamento jurídico, no qual a gente tem uma advogada responsável por receber essas indagações, essas consultas, e respondendo sempre dentro da maior brevidade possível. A gente tenta em 24 horas já apresentar essa resposta. Essa orientação, ela, como eu já disse, ela não é voltada exclusivamente para as atividades profissionais, não. O profissional que tem alguma dúvida de cunho pessoal, uma relação pessoal dele, que acaba reverberando na sua vida profissional, ele maneja essa consulta e nós respondemos tentando transmitir segurança e validade jurídica nos atos que ele vier a praticar. Então, o profissional tem um problema qualquer que seja, ele encaminha essa consulta, ela pode ser feita pelo site, através do link da orientação sócio-jurídica ou por telefone. O Conselho, a sua principal atividade é a fiscalização, registro, habilitando o profissional para o exercício da profissão, e a fiscalização, visando a defesa da sociedade. Então, dentre os diversos campos que são objetos de fiscalização, um dos que toma mais relevo é a fiscalização de concursos públicos, que tem uma demanda muito grande direcionada ao Conselho. Então, toda vez que a gente identifica um edital em que entra em rota de colisão com a Lei 4769 de 1965, a gente toma as medidas adequadas e tentar corrigir aquele edital. O Conselho, ele abrange todo o estado do Rio de Janeiro, então
Às vezes a gente não consegue atingir aqueles estados, aqueles municípios mais longínquos daqui, principalmente da sede, em que os editais são publicados em jornais de pequena circulação. E, enfim, o nosso setor de fiscalização encontra uma certa dificuldade. Então, por isso que é importante que todos os profissionais registrados no Conselho, que ao identificarem alguma irregularidade ou que tiverem alguma dúvida com relação àquele edital, encaminhem para o nosso setor de fiscalização. O nosso setor faz uma análise detida daquele edital. Se tiver tudo ok, a gente até encaminha um ofício para aquele município parabenizando pela realização do concurso público, e se tiver um desalinho com a legislação, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Inicialmente, uma impugnação administrativa, um recurso administrativo tentando a correção do edital, e se não for atendido, a gente submete até o Poder Judiciário realmente. Queria só ressaltar que a fiscalização de concursos não é o objeto principal do Conselho ou da fiscalização do Conselho. Ela é muito mais abrangente. Então, se você tomou conhecimento de algum cargo que é privativo do administrador ou que já são as atividades típicas de administrador, estão sendo ocupado por outros profissionais, essa também é uma fiscalização importante que o Conselho promove. Ela vai até essa empresa ou esse órgão público, vai pedir a informação, comprovado que aquele cargo é típico de administrador, a gente vai pedir a substituição daquele profissional. O importante é deixar claro que o CRA ele não faz a reserva de mercado para o administrador. Ele sim fiscaliza, visando a proteção e a defesa da sociedade para que cargos específicos de administrador sejam ocupados por profissionais devidamente habilitados. E aí é lógico, não entra só o administrador, entra todos os profissionais de administração, que por lei são obrigados ao registro junto ao CRA-RJ. O profissional, ele é o melhor fiscal da sua própria profissão. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. Além de possuir o maior acervo sobre a monarquia brasileira, com cerca de 300 mil itens, o Museu Imperial de Petrópolis também é responsável por eventos, palestras, cursos, exposições e projetos educativos. Para dar conta de tudo isso, é preciso uma boa equipe e uma boa administração, como aponta agora o administrador Sérgio Abraão para o Administração em Debate. Confira. Inaugurado em 16 de março de 1943, o Museu Imperial de Petrópolis retrata o segundo reinado do período imperial brasileiro. De acordo com o administrador Sérgio Abraão, responsável pela coordenação administrativa da instituição, o museu é um dos mais importantes do país, tanto pela sua história quanto pelo seu acervo. É um museu que tem um significado simbólico, não é bem expressivo, sobretudo considerando o seu acervo. É um acervo único, não é? São peças que o museu hoje disponibiliza para a população brasileira, né, de grande importância, tais como a coroa de Dom Pedro II, não é? o manto imperial, a carruagem berlinda de aparato de Dom Pedro II, né, que se encontra nessa sala. Então são peças emblemáticas e que estimulam, né, o imaginário de todos os nossos visitantes, né, a respeito da época,
não é, da época Brasil colônia, Brasil imperial, Brasil independente e sobre o regime, não é, imperial, e aí Dom Pedro II é uma figura, não é, importante nesse contexto histórico brasileiro, nesse momento histórico brasileiro. O administrador contou ainda que o público do museu é bastante heterogêneo, sendo mais de 300 mil pessoas por ano. O Museu Imperial ele é um dos museus mais visitados do Ministério da Cultura. Recebemos cerca de 340 mil visitantes ao ano. São visitantes de todos os pontos do país, não é? São visitantes que naturalmente procuram conhecer um pouco da nossa história, sobretudo não é, da história imperial brasileira. Parte dos nossos visitantes são estudantes, cerca de 80 mil visitantes anos são estudantes. Esses estudantes são tratados de uma forma muito especial, porque consideramos que uma das maiores missões do museu é receber bem e preparar esses visitantes para que eles obtenham informações que possam contribuir com a sua formação, não é, educacional. Então, recebemos de fato pessoas de todos os pontos do país e também visitantes estrangeiros. Para gerenciar todo o complexo do museu, o administrador Sérgio Abraão conta com uma estrutura enxuta e objetiva. O museu tem apenas 3 funções de gestão, né, de dirigentes, um diretor e duas coordenações. O museu funciona com um grupo de servidores públicos, é uma autarquia federal, né, ligada ao Ministério da Cultura. São cerca de 35 funcionários fixos, não é? Portanto, servidores públicos, e as demais funções são terceirizadas, como segurança, limpeza, parte de funcionamento do palácio, sobretudo de recepção ao público. Então são funcionários terceirizados. Mas há uma preocupação da gestão, da administração do museu em trabalhar com os recursos apropriados, não é? Quanto às peças, o museu tem aproximadamente 6% do seu acervo em exposição atualmente. Ainda no contexto da organização de funcionamento do museu, o museu naturalmente tem atualmente em exposição cerca de 6% do seu acervo. Isso é relevante comentar em razão da necessidade de infraestrutura, não é, para processar as demais peças que não estão expostas do nosso acervo. Então, para isso, nós temos setores de guarda. Temos um setor de museologia, temos um setor de acervo documental e um setor de biblioteca, onde temos ali depositado obras raras, obras que tratam do primeiro e segundo reinado. No setor de documentos, o museu dispõe de um acervo de cerca de 220 mil itens, não é? A museologia com cerca de 7.300 peças. E isso requer naturalmente todo um trabalho de processamento, de conservação e de informação a respeito desse acervo, não é? Que não está exposto ao público. Para tanto, o museu criou um projeto especial que se chama Digitalização do Acervo do Museu Imperial. Esse é um projeto que nós criamos para exatamente dar visibilidade e possibilitar que o público que não tem essa oportunidade de visitar o museu possa, mediante a internet, não é, acessar o nosso portal e acessar essas imagens. Então é um projeto que hoje está digitalizando todas as nossas coleções, quer dizer, tem a pretensão de digitalizar todas as coleções aqui depositadas,
não é? Já alcançamos 14 coleções digitalizadas que estão, não é, disponibilizadas ao público pelo portal da internet. Então, esses são alguns trabalhos de bastidores que não aparecem, né, que ficam restritos, não é? Mas é um dado importante, né? Para Sérgio Abraão, administrar um museu com tamanha importância para a sociedade e para a história brasileira é um desafio diário. É um desafio, né, administrar um museu, em primeiro lugar, por se tratar de um bem tombado, né, um patrimônio tombado pelo IPHAN, né? Não só a edificação é tombada, mas também todo o acervo, não é, que o museu naturalmente processa e guarda, não é sempre um desafio, né? Sobretudo manter a integridade desse acervo, não é? Isso significa que os nossos espaços, as nossas edificações são tratadas de forma muito especial, né? Há um trabalho de conservação preventiva, há um trabalho de intervenção, buscando um restauro sempre que necessário, para manter essa beleza das edificações, para manter os acervos, os itens, não é, sob guarda do museu, né? Então, portanto, é um desafio enorme. E além do que, né, receber 340 mil pessoas ao ano também é um outro desafio, né? Então, nosso esforço é receber bem o nosso público, dar esse atendimento especial aos nossos estudantes. Todos os estudantes, quando visitam o museu, não é, mediante agendamentos de suas escolas, são recebidos por monitores, não é, são profissionais que o museu disponibiliza para acompanhar os estudantes, e as visitas são guiadas, todas as explicações pertinentes aos fatos relevantes, ao nosso acervo, enfim, todo esse momento do Império Brasileiro são, né, transferidos, são conhecimentos que são repassados, né, com muita atenção e muito carinho aos nossos estudantes. Nesses 70 anos de existência, o Museu Imperial de Petrópolis pode ser considerado um verdadeiro caso de sucesso de público e de crítica. É um museu que deu certo, isso é um entendimento pessoal, né, que eu tenho, é uma visão pessoal, porque é um museu que, além de receber esse público, expressivo, recebemos um feedback desse público, né? O público, naturalmente, nos deixa registro da sua visitação, deixa elogios, manda e-mail, entra no nosso portal e retrata um pouco do que foi a sua visitação. É evidente que algumas reclamações e alguns pedidos são também registrados. Isso é importante para a administração do museu, porque significa corrigir erros, melhorar e trabalhar em melhorias, não é? Então, eu digo que é um museu que deu certo em razão desse prestígio e dessa boa visitação. Ser um estudante registrado no CRA-RJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRA-RJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRA-RJ. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. O
ensino médio com 3 anos de duração, constituído de 2 anos com currículo comum e o terceiro ano com 3 vertentes distintas, humanística, tecnológica e biomédica. Essa é a proposta do administrador Roberto Boclin, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e consultor do IBAM, que nos explica agora como se daria essa mudança. Veja agora. O ensino médio ele vem, nos últimos 50 anos, caminhando numa ladeira abaixo, profunda decadência, e hoje existe quase um consenso nacional de que é um ensino de péssima qualidade, com altos índices de evasão, e menos de 50% dos alunos na faixa etária adequada que estão frequentando, portanto, tem outro tanto do lado de fora, ou em abandono, ou que nem ingressaram, e as conclusões também são muito baixas. O número de alunos que ingressa no ensino superior, saindo do ensino médio, não chega a 10%, e você tem uma conclusão terrível, que de cada 100 alunos que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, 10 chegam ao ensino superior. Quer dizer, isso é trágico. Tanto que o ensino superior também sofre desse mesmo mal, porque apenas 14% da população em idade escolar do ensino superior estão frequentando as universidades. Então, tudo isso é um conjunto que leva os alunos a não ter nenhuma perspectiva, um conjunto exagerado de disciplinas, uma carga horária diária muito baixa, e realmente sem nenhum sentido, sem nenhum objetivo. O ensino médio tem uma função de ser uma passagem para prosseguimento de estudos. E o resultado é que ele não conduz a esse caminho. O ensino técnico se tornou profundamente prejudicado, porque o aluno ele é obrigado a fazer esse ensino médio, que eu acabei de dizer que não tem finalidade nenhuma, e ele é obrigado a fazer esse ensino médio para poder fazer o ensino técnico. Então, o desencanto é muito grande, e o resultado é que você também não tem técnicos. Então, todo mundo diz assim, o ensino técnico é fundamental, o ensino técnico é necessário, mas não se faz nada para que o ensino técnico tenha prestígio, tenha equivalência, tenha um direcionamento correto. Então, o que nós estamos debatendo, discutindo, é retomar um passado um tanto longínquo, na época do presidente Getúlio Vargas e do ministro Gustavo Capanema, quando o Ministério da Educação criou a diretoria do ensino industrial, a diretoria do ensino comercial, a diretoria do ensino agrícola, deu profunda importância a essas 3 atividades, criou em todo o país, nas capitais de todos os nossos estados, as escolas técnicas nacionais. Aqui do lado do CRA tem uma que foi criada aqui, depois passou a denominar-se Escola Técnica Celso Sukov, depois Cefet, Centro Federal de Educação Técnica. Enfim, uma escola técnica de excelente qualidade, que formava técnicos. E esses técnicos, ao final do curso, faziam uma carga horária de pedagogia e se tornavam professores do ensino técnico. Então, tal o prestígio dessa atividade. Apresentei um projeto de lei que nós estamos divulgando, ele foi apresentado agora no Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, Fórum Nacional, lá em Fortaleza, e eu entreguei, inclusive, esse projeto ao deputado federal Ariosto Holanda, que é um batalhador pelo ensino profissional, né? O autor dos Centros de Vocação Tecnológica, e o projeto foi muito bem recebido. O que significa esse projeto?
significa alterar o ensino médio no sentido prático dele, tendo 2 anos comuns, 2 anos de ensino médio básico, e o 3º ano sendo com 3 vertentes, uma vertente tecnológica, uma vertente biomédica e uma vertente humanística. E com isso ele adquire um objetivo bem claro, bem definido, o aluno sabe o que vai fazer. Se ele quer ser engenheiro, ele vai fazer os 2 anos básicos e depois seguir a vertente tecnológica. Se ele quer ser médico, vai seguir a vertente biomédica. Se ele quer ser advogado, vai seguir a vertente humanística. Eu, lá no século passado, seguia a vertente científica, porque isso existia na minha época. Eu chegava ao 3º ano e escolhia se eu queria o científico ou queria o clássico, chamavam clássico, né? Então o biomédico. Mas o mais importante é que, paralelamente a isso, o ensino técnico adquire independência e torna-se equivalente ao ensino médio. O aluno, para cursar o ensino técnico, não precisa frequentar o ensino médio. O ensino técnico adquire um currículo que seja equivalente. Isso é uma coisa muito discutível. Muita gente diz assim, mas vocês não vão dar cidadania para o técnico? Claro que vamos dar cidadania. O técnico, quando ele estuda matemática, estuda física, estuda química, ele vai estudar isso na forma da transversalidade do conhecimento, porque não existe mais hoje um conhecimento desagregado ao nível de disciplinas. Isso é coisa que não tem o menor sentido. Você não tem que ter uma cadeira de meio ambiente, quando, na verdade, você está estudando geografia, está estudando física, está estudando matemática, você tem que pensar no meio ambiente do mesmo jeito. E também as outras disciplinas. Então, o ensino médio segue um caminho, o ensino técnico terá o seu caminho próprio, não é? Nessas discussões, mas e física e matemática? A física do ensino técnico será muito mais profunda e muito mais direcionada do que a física do ensino médio, porque ela tem um objetivo de formação naquela área, né? É um técnico que, se ele vai estudar engenharia, ele precisa conhecer muita física, muita matemática. E, do outro lado, se ele vai ser um técnico, ele tem que conhecer a física e a matemática, que são direcionadas para a profissão que ele está se propondo a concluir, né? A formação técnica existe, ainda que obrigatoriamente agregada ao ensino médio, a formação do técnico existe. E, no entanto, não existe a proposta de formação do professor do ensino técnico. É preciso que isso também seja reexaminado. E se a gente começa a pensar no passado, como é que era no passado? Então, no passado, um engenheiro podia dar aula. Ele teria um curso de incursão na área pedagógica e depois podia receber a autorização para lecionar. Na época, antigamente, ele escolhia 2 disciplinas. Eu estou dizendo isso porque eu fiz esse curso, eu era engenheiro, fiz esse curso, escolhi 2 disciplinas e me tornei professor registrado no MEC como professor do ensino industrial, podendo dar aula em 2 disciplinas. Isso não existe hoje. O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!